Olá, nesse vídeo a gente vai ver como construir pontos interiores a uma circunferência e com coordenadas inteiras. Veja, por exemplo, aqui que na minha construção eu também coloquei um controle deslizante, R, que justamente é o raio dessa circunferência. Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa construção. Aqui com o GeoGebra aberto tem a janela de visualização e a janela de visualização 3D. Então eu vou começar criando um controle deslizante R, ele vai variar de 1 até 10, com incremento 1. Em seguida, eu vou digitar aqui uma função f de x, y, uma função de duas variáveis, que ela vai ser igual a raiz quadrada, aí eu coloco sqrt, de r ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Perceba que essa função ela me dá aqui, né, o gráfico de uma semisfera. Agora no campo de entrada eu vou digitar a função g de x igual a sqrt, ou seja, raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então esse aqui vai me dar o gráfico de um semicírculo aqui, né, no caso aqui de raio 1, porque o controle deslizante está 1. Eu vou colocar aqui para 5. Vou reduzir aqui a minha janela de visualização. Então aqui eu tenho um semicírculo, né, com o raio do mesmo tamanho aqui que meu controle deslizante. Agora eu vou vir aqui no campo de entrada novamente e vou digitar a função h de x igual a menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, o outro semicírculo aqui para completar o círculo inteiro. Agora, para colocar os pontos internos, interiores ao círculo e com coordenadas inteiras, eu vou começar fazendo uma lista de interação. No campo função eu vou colocar um ponto. Esse ponto vai ter coordenadas x de A e y de A. Só que y de A mais 1. A variável vai ser A, o valor inicial, né? O valor inicial entre chaves, o ponto I0, I,0, e o número de interações aqui vai ser dado por essa função. E o valor vai ser a G de I. Aqui em expressão eu vou colar aquele valor lá. A variável é i, e eu vou fazer isso aqui variar de menos r até r. Feito isso, você percebe que eu coloquei, né, eu criei a figura que tem todos os pontos que são interiores aí ao semicírculo verde. Agora eu vou fazer uma reflexão de todos esses pontos em relação a eixo x. Então, usando o comando reflexão. Então, qual é o objeto? A minha lista 1. E não vai ser o ponto, vai ser o eixo x. Ok? Tranquilo. Então, aqui eu tenho duas listas. A lista de cima tem todos os pontos abaixo desse semicírculo verde. E a outra, todos os pontos, né, acima do círculo vermelho. Do semicírculo vermelho. Então, eu vou usar o comando concatenar a lista 1, que é L1, e a lista L1'. E esse comando ele vai gerar uma lista de listas. Então, para evitar isso, eu vou concatenar esse resultado para exibir uma lista de pontos. Então, eu vou colocar aquele comando dentro do comando concatenar. Então, feito isso, eu tenho aqui uma lista L2, como sendo uma lista de pontos. Pronto, aqui eu tenho o meu resultado esperado, eu tenho aqui pontos interiores à circunferência, né? E todos com coordenadas inteiras. Aqui perceba que eu posso variar aqui o tamanho do raio, né? Quanto eu quiser, dependendo do tamanho que eu coloquei aqui no controle deslizante. E é isso. Como extra, né? O que eu vou resolver fazer a partir dessa construção? Eu vou resolver fazer segmentos de reta perpendiculares ao plano cinza aqui,
e que sejam menores ou igual à altura dessa função f aqui, né? Vamos ver como é que faz isso. Então, vamos começar pelo comando segmento, ponto, ponto, né? Então, ele vai ter dois pontos. O primeiro ponto, ele vai partir da base aqui do eixo XY, né? Do plano XY. Então, ele vai ter duas coordenadas. O outro ponto, ele vai ter 3 coordenadas. Já vou preparar aqui o terreno. Quem vai ser as coordenadas, né, desses pontos aqui? Então, vou ter que usar também futuramente um comando sequência. Então, eu vou colocar aqui, vai ser o x, né, de quem? Do elemento da lista 2, a posição i. E o outro, eu vou pegar o y, né, do elemento da lista 2, que vai estar na posição i também. Então aqui eu vou estar pegando os pontos que estão aqui no plano XY, né, como sendo o primeiro ponto do segmento. Quem vai ser o outro ponto, né? Ponto de cima. O ponto de cima vai ser o seguinte, ele vai ser dado pelo mesmo x daqui, então vai ser o x do elemento da lista 2, da lista 2 na posição i, vai ser esse x aqui. E a coordenada z, né, vai ser o f, né, de quem? Do x desse ponto aqui, né, do x do elemento da lista 2 da posição i, e também aplicado esse valor do y também nessa função, a função f. Tudo isso, né, eu vou dar um Ctrl X aqui e colocar dentro do comando sequência. A expressão vai ser aquela que eu copiei, a variável vai ser i, o valor inicial vai ser 1 e o valor final vai ser o comprimento, né? Comprimento de quem? Da lista 2. Feito isso, eu tenho o seguinte resultado. Eu vou aqui tirar a visualização dessa função f. E aí eu vou até mudar aqui as cores. Eu vou colocar esses segmentos como sendo pretos, né? E aqui você percebe, esses pontos aqui também eu vou colocar no tamanho menor. E aqui você tem, né? Na janela de visualização você tem os pontos interiores a um círculo de coordenadas inteiras. Aqui na janela de visualização 3D você tem os pontos e também segmentos de reta que partem desses pontos e vai até o valor, né, da função f, né, nesse ponto.